Fala galera, eu sou o professor Parreira e o assunto da aula de hoje vai ser propriedade dos compostos iônicos. Provavelmente você já assistiu a aula sobre ligação iônica. Se não assistiu, recomendo que assista antes desse vídeo. Mas vamos lá, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu na aula de ligação iônica. A gente deu como exemplo o NaCl. E o Na tinha um elétron na última camada e o Cl tinha 7 elétrons na última camada. Estou representando aqui a fórmula eletrônica. E aconteceu uma transferência de elétrons, um elétron sai do Na para vir para o Cl, transferência de elétrons, formando então o Na+, e o Cl-. O Cl agora com um elétronzinho a mais. E essa junção entre cargas, o positivo com o negativo, essa atração eletrostática, a gente deu o nome de ligação iônica. E o Na ficava envolto de Cl, formando o que a gente chamava de retículo cristalino. A partir daí a gente pode começar a falar então das propriedades. Bom, primeira coisa, qual foi a primeira coisa que aconteceu para formar os compostos iônicos? A primeira coisa está aqui, a transferência de elétrons e a formação dos íons. Então vamos escrever? Aqui ó, transferência de elétrons e a partir daí você forma então o cátion mais o ânion. Tudo bem? Tranquilo? Uma vez que você forma o cátion e o ânion, está aqui o Na+, o Cl-, você tem cargas opostas que se atraem muito. Essa atração eletrostática é uma atração muito forte. Logo, a ligação iônica é uma ligação muito forte. Então, vou botar aqui, ó. Ligação muito forte. Se você imaginar então que o Na+ está junto do Cl- por uma atração muito forte, a tendência é que eles fiquem o quê? Juntinhos, muito próximos. E desde que a gente começou a estudar química, a gente estava estudando estados da matéria e a gente aprendeu que o estado sólido era quando as partículas estavam muito próximas, o estado líquido um pouco mais afastado e o estado gasoso era praticamente uma bagunça. Logo você pensa assim, pô, se o Na+, o Cl- estão muito atraídos, estão por uma atração muito forte, a ligação iônica é forte, isso aqui vai estar o quê? Muito juntinho. Então esses caras vão estar no estado sólido. Os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. É raríssimo você encontrar uma exceção. Então você pode generalizar. Em geral, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. E qual é a temperatura ambiente? 25 graus. Então vou botar aqui, ó. Geralmente, são sólidos em temperatura ambiente. E essa temperatura ambiente, vamos botar aqui para lembrar aquele bisuzinho, 25 graus Celsius. Show de bola, gente? Tranquilo? Então, vê só. Transferência de elétrons, forma o cátion, forma o ânion, interação muito forte, mantendo o estado sólido, juntinho. E aí você vai pensar, bom, se o retículo cristalino, então, é uma estrutura muito estável, estrutura unida por ligações muito fortes, no estado sólido, vai ser fácil separar aqueles caras? Vai ser fácil pegar o Na e o Cl para o lado? Pô, não vai. Logo, para você trocar de estado físico, sair do estado sólido e passar para o estado líquido, vai custar muita energia. Logo, você vai precisar de temperaturas muito altas. Então, a característica é pontos de fusão. Lembra desse termo? Ponto de fusão? Temperatura constante de derretimento. Ponto de fusão vai ser muito alto. E se para derreter a temperatura é alta, para ferver então, para ebulir, mais alta ainda. Logo você pode pensar assim, pontos de fusão e pontos de ebulição elevados. Então vamos lá, botar aqui, ó. Pontos de fusão e pontos de ebulição elevados.
Agora se liga na parada. O nosso exemplo aqui era NaCl, então sal de cozinha. Qual é a temperatura de derretimento, de fusão? É 800 graus. Se você tentar botar sal numa panela, no fogão da tua casa e tentar derreter, você não vai conseguir. A temperatura do fogão ali vai chegar muito baixa. Você não vai conseguir derreter sal na sua casa. Mas, por exemplo, se fosse açúcar, açúcar não é um composto iônico, é um composto covalente, a gente vai estudar mais pra frente. Você bota açúcar na panela, dá uma esquentadinha e ele já derrete. Ou seja, é um composto que não tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevado. Não é uma característica dos compostos covalentes que a gente vai aprender mais lá pra frente. Então, quando alguém fala para você composto iônico, já pensei, ponto de fusão, ponto de ebulição elevado. Para derreter, a temperatura tem que estar lá em cima. Para ferver, então, nem se fala. Valores muito mais altos. Show de bola? Tranquilo? E aí você pensa assim, tá, Parreira, eu entendi, tudo bem. Se eu pegar esse cara derreter, ele vai o quê? Se afastar. O Na vai se separar do Cl. Esse termo, separar, se chama dissociação. Dissociação iônica. Logo, se você pegar o Na e o Cl e esquentar e conseguir derreter, vai chegar uma hora que esses íons vão se separar, dissociar. Então, vou botar aqui, ó. Ocorre dissociação iônica. Parreira, que parada é essa dissociação iônica? É a hora que eles se separam. Quando derretidos ou dissolvidos em água. O que você vai falar assim? Pô, tranquilo, mas eu pego o salzinho lá, boto na água, mexo, dissolve, ele some. Então essa estrutura some quando eu boto dentro da água. É exatamente o que a gente está falando aqui. Ocorre dissociação iônica quando derretido ou quando você dissolve. Vamos representar aqui do lado como se fossem equações químicas? Então vamos lá. Vamos representar pra gente como se fossem equações. Então ficou assim, ó. Eu sei que o NaCl é sólido, então indiquei aqui com Szinho de sólido. Vou botar um triângulozinho, um delta maiúsculo, indicando que eu esquentei. E esse cara, o Na+, vai se separar do Cl-. Esse cara agora está no estado L, líquido, e aqui também no estado líquido. Os íons se separaram. Show? Vamos representar também dissolvido em água. Então aqui, ó, peguei o NaCl, que é sólido, setinha, água é azul, né? Então vou botar aqui, ó, H2O, se separou, Na+, mais Cl-. Só que agora não é mais líquido, né? Agora é aquoso. Então vou botar aqui, ó, aqui de aquoso, aqui de aquoso. E o que acontece quando você derrete e dissolve em água? O que acontece quando tem essa tal dissociação? Os íons se separam e eles são chamados então de íons livres. Então tá aqui, ó. Íons livres. Logo, esses íons agora não estão mais comprometidos formando retículo cristalino. Eles estão no estado livre. Logo, eles são possíveis de fazer uma coisa muito importante, cai muito em prova isso, que é a condução de corrente elétrica. A condução de corrente elétrica só acontece em algumas condições, e uma delas é a presença de íons livres. Então, vamos botar isso como característica? A presença de íons livres garante a condução de corrente elétrica. Então, vou botar aqui, ó, os íons livres permitem a condução de corrente
elétrica. Show de bola, gente? Então, vê só, momento importante. Momento do teu print, dá o print aí, monta aquele caderno bolado, aquele caderno lindo que você tem, que eu volto falando um pouquinho mais sobre isso aqui com outro quadro. Então, ó, momento do print, hein? Vai lá! Então, gente, vê só, a situação é, na hora que os íons se separaram e você tem os tais íons livres, você tem um felão de condução de corrente. Mas como assim condução de corrente? Aí dá uma olhada aqui nesse rabisco esquisito que eu fiz. Tem um fio ligado na tomada da parede, tem uma lâmpadazinha e os fios não estão encostando um no outro. Ou seja, o circuito elétrico está aberto. Se você conseguisse colocar assim, ó, encaixar um fiozinho no outro, você fecharia o circuito e a lâmpada iria acender. Pois é, mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer testar o que pode ou não conduzir corrente. Então aqui tem um pote e eu vou botar aqui dentro alguma coisa. Por exemplo, eu vou botar aqui água. Na hora que eu coloquei água, você pensa assim, se água for um bom condutor de corrente elétrica, a lâmpada irá acender. Pois é, mas água não tem uma concentração de íons razoável para a gente pensar, não tem a concentração de íons livres que a gente precisa, ou seja, a lâmpada não acende. Então, aqui não vai acontecer nada. Você vai continuar vendo a lâmpada sem acender. Agora, vamos imaginar que a gente chegou aqui e colocou açúcar, né? Então, ó, açúcar. Açúcar é o que a gente chama de C12H22O11. Sacarose, molécula que a gente vai aprender lá na química orgânica, lá na frente ainda. E aí, na hora que eu botar açúcar, essa lâmpada acende? Não, essa lâmpada não acende. Logo, açúcar dissolvido em água não forma íons livres. Mas se eu colocar o NaCl, eu sei que na hora que o NaCl vai para dentro d'água, vamos representar aqui, ó, que o NaCl vai para dentro d'água, o que vai acontecer? Teremos Na+, aquoso, teremos Cl- também aquoso, e apareceram os íons livres. Ou seja, eu estou imaginando que agora isso aí vai acender. Se eu jogo aqui dentro, então, um monte de Na+, e Cl-, vou botar mais um aqui para ficar bonito, tem mais espaço, vamos botar mais, né? E aí tá aqui, ó. Se eu simplesmente encho isso aqui de íons livres, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que a lâmpada venha acender, visto que essa solução é uma solução condutora de corrente elétrica. E aí um modo da gente falar que essa solução tem íons livres, que é uma solução condutora, é chamar então de solução eletrolítica. Vamos botar aqui, ó, solução eletrolítica. Então, o que é esse tal eletrolítico? O que são os eletrólitos? Eletrólitos são íons livres. Aqui, ó, vamos completar para ficar aquele caderno bonito. Íons livres, também chamados de eletrólitos. Esse nome eletrólitos é um nome bem importante que vai aparecer lá para frente. Então, quando que uma solução conduz corrente? Quando que ela vai ser condutora? Quando tiver íons livres, quando for uma solução eletrolítica. Então, fechamos aí a propriedade dos compostos iônicos, já sacamos tudo de coligação iônica, agora está faltando o próximo passo. Vamos pensar em falar de ligações covalentes, ligações metálicas, mas é esse assunto para outro vídeo. Dá aquele momento do print e eu não volto mais. Beijo para você, ó. Até a próxima.